Olá a todas, eu sou a acadêmica Maria Evelyn Batista Lopes, da turma de Pedagogia. Estou no último semestre e esta é a apresentação do meu projeto de ensino para a minha conclusão de curso. A minha professora orientadora foi a professora Daniele Aparecida Trinquel-Cherion. A área de concentração que eu escolhi para fazer o meu projeto de ensino foi metodologias de ensino, com o tema A Leitura Infantil como Recurso Pedagógico, estratégias utilizadas na educação infantil. Eu escolhi essa área de concentração porque ela apresenta diversas maneiras de aprendizagens que o professor pode utilizar em sua sala de aula para melhor atender às necessidades dos alunos e para um melhor desempenho educacional. Ou seja, diante de tantos desafios enfrentados pelos docentes e pela escola na questão do incentivo à leitura, pensou-se em fazer uma discussão sobre a importância de inserir o processo de ler na escola desde os primeiros contatos da criança, ou seja, na educação infantil. Os objetivos principais dessa pesquisa foram incentivar a leitura na educação infantil, entender como acontece o processo de leitura nas escolas, compreender como o professor planeja e trabalha a leitura com as crianças pequenas. Este trabalho se justifica por debater diferentes técnicas do incentivo à leitura que o professor pode ter à disposição para que consiga trabalhar com a criança em sala de aula de uma forma motivadora, eficiente e significativa, propiciando assim para a criança um primeiro contato do aluno com os livros, o que permite o desenvolvimento de habilidades e competências que vai ajudar o aluno a ser um adulto crítico e reflexivo. Na minha fundamentação teórica, eu utilizei de autores como Paulino, Brandão e Rosa, Rodrigues, Abramovic. Então, eles foram fundamentais para a minha pesquisa bibliográfica. E aqui eu destaco alguns, começando por Paulino, onde ele fala que literatura vem do latim literis, que quer dizer escrito em latim, ou conjunto de habilidades de escrever e ler bem. Em nossas escolas, as crianças vão para aprender, para explorar o mundo da escrita e da leitura, ouvindo histórias e criando assim mundos. Destaco aqui também Rodrigues, onde ele fala que a leitura é uma das formas que a criança compreende e interpreta o mundo, trazendo enriquecimento cultural e social, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e psicológico, além da apropriação da linguagem. Destaco aqui também Rodrigues, onde ele fala que o ato de ler não é apenas conhecer as letras do alfabeto, mas é a interação entre o leitor e o texto, e a base para o desenvolvimento das crianças. Portanto, a escola tem como principal objetivo formar pessoas que sejam capazes de estudar a leitura do mundo e compreender que esta se faz necessária para construir o conhecimento e agir na sociedade de forma crítica e criativa, nas diferentes realidades emocionais, culturais, econômicas e sociais, além de desenvolver as suas potencialidades. Eu trouxe aqui também algumas estratégias de leituras que podem ser utilizadas na educação infantil. Então, eu destaquei aqui a contação de histórias, que é onde a criança passa a conhecer a história de uma forma oral, ou seja, o adulto vai contar para a criança, e esse adulto, normalmente aqui falando, será o professor. As rodas de leitura, que também é uma estratégia muito conhecida, em que a gente forma uma roda com os alunos, e ali são realizadas leituras. Então, pode ser de diferentes gêneros, poemas, história em quadrinhos, vai depender muito do que o professor preparou. E além de ser uma aula tradicional, é uma aula que ela causa empolgação, porque a gente pode incluir as crianças ali, para que elas possam continuar a leitura. Então, o professor começa, passa para outra criança, depois outro coleguinha e assim por diante. O clube de leitura, que é um projeto de leitura que pode ser utilizado na sala de aula, que é uma leitura livre, que pode ser utilizado na biblioteca ou com o acervo de livros da escola. E também um projetos de leitura. Eu destaquei aqui o Mala Viajante, já que ele é bem popular, onde a gente manda para casa uma mala, a gente chama de mala viajante, e aí nessa mala vai um livro para a criança ler em casa com os pais, ela vai contar na sala como foi a experiência dela. Então aqui eu destaquei algumas estratégias que podem ser utilizadas na educação infantil.
Para a realização da minha pesquisa, eu utilizei referências bibliográficas, né, com a abordagem qualitativa, onde eu utilizei de fontes documentais, fiz leituras em livros, leituras de arquivos e pesquisei em sites da internet para poder estar fazendo esta pesquisa. E aí, né, ao fim das minhas leituras e pesquisas, eu delimitei a análise de 4 técnicas de incentivo à leitura, que foram as faladas anteriormente, né, contação de história, roda de leitura, clube de leitura e projeto Mala Viajante. E aí a gente discutiu as definições de cada um deles, né, de cada uma dessas técnicas, e trouxe as facilidades e as dificuldades que o professor ele vai utilizar. E aí essas dificuldades e facilidades, né, foi feita através de um questionário online, onde professores responderam, né, esse questionário, e essa foi a base da minha pesquisa. Então, o sujeito da minha pesquisa foram 15 professores que trabalham com a educação infantil no município de Canhotinho, Pernambuco, e eles responderam um questionário online criado por mim, né? Aqui está a foto do questionário que eu criei, né? A leitura infantil como recurso pedagógico. Aqui eu explico quem eu sou, o que é que eles vão fazer, e aí essa pesquisa foram feita com os 15 professores. Aqui estão as perguntas que eu utilizei no meu questionário, né? Se é da cidade de Canhotinho, a idade, há quanto tempo trabalha na área da educação, se já trabalhou ou trabalha com a educação infantil, a faixa etária da turma, quais os recursos eles mais utilizam, com que frequência a leitura é realizada, se a escola possui biblioteca, se a escola possui algum projeto. Então, através dessas perguntas, foi a minha metodologia que eu utilizei para desenvolver a minha pesquisa, né? Tanto bibliográfica quanto este questionário online. Aqui está a apresentação dos gráficos, né, das perguntas que eu utilizei. Aqui esse gráfico 1 é sobre a faixa etária das crianças. Então, qual a faixa etária da sua turma de educação infantil? Onde a maior parte, né, a maioria, trabalha com crianças de 2 a 4 anos, com crianças pequenas, né? Pode-se ver aqui também que nenhum professor trabalha com crianças de 1 ano ou menos. O gráfico 2 é o tempo de trabalho, então aqui mostra que os professores eles são professores bem experientes, visto que a maioria, né, 60%, trabalha de 4 a 8 anos na área da educação. O gráfico 3 ele mostra os recursos que são mais utilizados nas escolas, né, com os professores que eu entrevistei. Então, a maioria, né, os 15, utilizam contação de histórias, e o segundo mais votado, né, foi as rodas de leitura, onde 8 também utiliza. O clube de leitura só foi um professor, então a gente vê que não é tão comum nas escolas, e o projeto Mala Viajante também não é tão comum. O gráfico 4 mostra a quantidade de vezes que a leitura é trabalhada, então mostra que os professores eles trabalham muito com leitura, onde 2 vezes na semana, né, é o essencial para eles. Então, a maior parte trabalha com leitura 2 vezes na semana, o que é muito importante, né, já que as crianças precisam ter esse contato com a leitura, precisam ter esse contato principalmente com a contação de histórias. O gráfico 5, ele mostra, né, se a escola ela possui algum projeto voltado para a leitura na educação infantil ou não. E aqui a gente percebe que a maioria das escolas não tem projeto voltado para a leitura na educação infantil, onde 73% mostra que não. Então, isso não é uma coisa boa, né? As escolas deveriam ter um projeto voltado para a educação infantil, para a leitura na educação infantil, já que é ali na educação infantil que as crianças vão ter o primeiro contato delas com a leitura. Então, é muito importante que esse incentivo ele aconteça de criança, né? Quando eles sejam pequenos, para que quando eles cresçam eles não venham ter dificuldades, para que eles consigam com a maior facilidade fazer interpretações, para que eles consigam ter um bom desenvolvimento cognitivo, né? E aqui o gráfico 6, né, também não é um gráfico de uma porcentagem tão boa, pois pergunta se na escola possui alguma biblioteca, para que as crianças possam explorar melhor os livros. E aí 86,7% responderam que não. Então, nas escolas também não possui biblioteca, que também não é uma coisa tão boa, né?
O objetivo inicial do meu trabalho foi estudar a real importância da leitura na educação infantil, usando como método a pesquisa bibliográfica, que foi o que eu fiz, né? E também a questão de saber as técnicas e estratégias de leitura que os professores usam, os benefícios e as dificuldades que eles enfrentam. Então, concluímos, né, através da leitura e do meu questionário online, que a leitura ela ainda enfrenta muitas dificuldades, pois ela necessita de uma participação entre família e escola. Porém, é essencial que haja um contato com os livros para a formação do cidadão crítico, sendo ela inclusa na educação infantil desde os anos iniciais, trazendo consigo inúmeros benefícios aos educandos, como o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, comunicativo, social e a criação do hábito de leitura. Portanto, essa pesquisa ela proporcionou conhecimentos na área de leitura e esclareceu as melhores formas que os professores podem trabalhar na educação infantil para formarem futuros leitores. Aqui estão as referências do meu trabalho. Como eu falei, eu utilizei aí muito Abramovic, Barbeiro, Brandão, utilizei a Constituição, utilizei a Lei de Diretrizes e Bases e todos esses que estão aqui nessa lista. Aqui também eu deixo os meus agradecimentos. Essa é a reta final de uma etapa muito importante em minha vida. Estou chegando ao fim do curso de Pedagogia, que era um curso que no começo eu achei que ia demorar muito, mas passou muito rápido. E hoje eu fico muito feliz em saber que eu venci essa etapa com fé e com esforço. Eu vou agradecer primeiramente a Deus, porque Deus é o princípio de tudo, então primeiramente eu agradeço a Deus. Depois eu agradeço a minha mãe, Silvana, a minha avó Severina e o meu avô Roboão, em memória, que ele já faleceu, por eles serem pessoas essenciais em minha vida. Sem eles eu com certeza não teria chegado até aqui. Eles são os meus maiores professores da vida, são quem estiveram comigo desde o início de vida até hoje, sendo eles bons momentos ou não, então eles sempre estiveram presentes, quem sempre fizeram de tudo por mim e quem me apoiaram em todas as minhas decisões tomadas. Agradeço também em especial ao meu marido pela compreensão depositada e por sempre me incentivar, ele sempre me incentiva e até mesmo por me ajudar em cada trabalho realizado, por me ajudar em cada gravação de vídeo, que ele sempre está aí comigo me ajudando, por me ajudar nos dias de aula, nos dias de prova. Agradeço a ele por ser um companheiro realmente para todas as horas. Agradeço também em particular a minha orientadora, a professora Daniele, que me ajudou e auxiliou para a construção do meu conhecimento. Também não teria conseguido sem ela. E também agradeço aos diversos professores e amigos que foram importantes em minha vida acadêmica, a todos os colegas, a todos os meus amigos de profissão. Obrigada a todos pelo incentivo e pelo apoio constante. E para encerrar a minha apresentação, eu deixei aqui algumas imagens, algumas fotos de algumas práticas que eu realizei. E aqui eu tenho algumas fotos com alguns alunos que eu acompanho, através da Faculdade de Pedagogia eu consegui um emprego como profissional de apoio, com crianças com deficiência, e aqui estão eles, alunos que ajudaram muito no meu aprendizado, na minha construção do meu trabalho. Eu estou com eles todos os dias e só foi possível graças à minha Faculdade de Pedagogia, que eu estou encerrando, Então, deixo aqui essas imagens e mais uma vez, obrigada a todos.